Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Estamos agora analisando o texto de João 14, versículo 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. O texto grego nos diz da seguinte maneira: Kai, ego, peço um pouquinho de paciência, por causa do meu mouse aqui, ero, erotesso, ton, patera, kai, alon, Parácleton, Dócei, no caso Dócei, Rimin, Rina, Mene, Mete, Rimon, Eis, Ton, Aiona. Kai ego, erotesso, ton, patera kai alon, parácleton, Dócei, Rimin, Rina, Mene, Mete, Rimon, Eston, Aiona. Eis aí o texto em grego, eis o nosso texto em português, e o que nós podemos ver aqui? Nos é dito que Jesus estaria rogando ao Pai Celestial para que enviasse outro, aqui em português, alon. Esse outro, em grego, indica da mesma espécie, da mesma essência. Em outras palavras, da mesma forma que Jesus se apresentava como Filho de Deus, como o próprio Deus, o Espírito Santo também é da mesma essência, é da mesma natureza, é da mesma espécie, digamos assim, divina. Logo, o Espírito Santo é equiparado ou tem essa equivalência como Deus, porque o próprio Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. Se Jesus é Deus, automaticamente ele está se referindo ao Espírito Santo como Deus também. Além desse destaque, a outra palavra aqui é parácleton. Observe que aqui foi traduzido como ajudador. Dependendo do contexto, pode ser ajudador, conselheiro, consolador. Nos evangelhos de João vai ter essa ideia. Agora, na epístola de João, é apresentado o Espírito Santo, o Paráclito, como intercessor, como um defensor, aquele que defende. Aí, lá em 1 João, vai ser o advogado. Mas aqui a ideia de Jesus como ajudador. Quando eu falo que é a ideia de Jesus como ajudador, como assim? A gente sempre se refere consolador, conselheiro e ajudador ao Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é outro ajudador, é outro conselheiro, é outro consolador. Mas Jesus também é um ajudador. Jesus é aquele ajudador, aquele conselheiro ou consolador que estava presente juntamente com os discípulos. E com detalhe, a permanência física da pessoa de Cristo Jesus, uma pessoa que tinha duas naturezas distintas, mas unidas, a natureza divina e ao mesmo tempo a natureza humana, porém sem pecado. É Jesus que passa aqui um período com os seus discípulos, mostra que a sua permanência é algo temporário, mas ele enviaria outro da mesma espécie, ou da mesma essência, da mesma natureza divina, para ficar não um período de tempo como ele ficou, mas sim para que ficasse de uma vez por todas, ou seja, ficasse para sempre. Isto é fantástico. O Espírito Santo viria de uma vez por todas, de uma vez para sempre, para fazer morada e não sair mais daquele discípulo, porque a diferença
é que Jesus estava com eles, no meio deles, junto com os discípulos e no meio do povo, por sua vez, porém, o Espírito Santo passaria a habitar isto é, dentro da pessoa, na pessoa que professasse a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. É isto que o texto está dizendo. Então, mostra primeiramente, que Jesus é uma espécie de ajudador, ele é sim conselheiro, ajudador, enquanto permaneceu aqui na terra, naquele ministério específico de quase o que 3 anos, entre 3 anos e 3 anos e meio, e o Espírito Santo também é equiparado como Deus, porque é outro da mesma espécie, da mesma natureza, e tem essa ideia Aiona, no sentido de era, de eternidade, e o Espírito Santo ficaria para sempre. Ou seja, o Espírito Santo não é aquele brinquedo, o ioiô, que a gente jogava ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem gente que acha que o Espírito Santo é um ioiô, ioiô espiritual. Entra no crente, sai, entra no crente, sai, entra no crente, sai. Quem disse isso? Biblicamente falando, o Espírito Santo é o penhor, isto é a garantia da nossa redenção. Quando ele adentra em nosso coração e passa a ser habitante, ele é mais do que um mero hóspede. Ele passa a ser o proprietário, o dono daquela pessoa, porque o Espírito Santo não nos pertence, mas nós pertencemos ao Espírito de Deus, que passa a habitar em cada um de nós no momento exato, quando nós nos convertemos e reconhecemos o senhorio de Cristo. E esse Espírito Santo não entra e sai, sai e entra, nada disto. Ele fica conosco por um tempo? Não, para sempre. E não é à toa que é esse penhor até o dia da nossa redenção, que nós seremos então levados para a presença de Deus. Fiquemos com estas informações e que você possa meditar cada vez mais e mais na palavra do Senhor.